Boas, meus queridos, tudo bem com vocês? E nos últimos dias, na verdade hoje, segunda-feira, 22 de abril, saíram novas notícias com respeito ao Mais Médicos e à revalidação de título de médicos formados no exterior. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, para mais novidades e para não perder novidades, se inscreva e ative as notificações aqui embaixo, porque provavelmente durante esse ano a gente vai ter muita novidade com respeito à revalidação a Mais Médicos e a vários processos que existem no Brasil e também em outros países que também vamos comentar aqui no canal. Bom, como vocês sabem, o programa Mais Médicos vem sofrendo algumas alterações, principalmente com respeito aos profissionais que ocupam as vagas destinadas ao programa Mais Médicos no Brasil desde o final do ano passado, com toda a modificação, depois de que Cuba saiu do programa, enfim, pela questão política. A gente já falou sobre isso aqui no canal, tá linkado aqui em cima para que vocês possam analisar e comentar a opinião de vocês. E justamente no começo desse ano foi feita uma nova convocatória para médicos, priorizando os médicos brasileiros com CRM. Depois, quando não se completou o número de vagas, se abriu uma nova convocatória, convocando médicos brasileiros formados no exterior, porém que não tivessem CRM, e médicos estrangeiros. Porém, alguns governadores de estados brasileiros, principalmente do Nordeste, que é a região do Brasil que mais recebia médicos do programa Mais Médicos, começaram a fazer algumas críticas e análises sobre como o programa está funcionando e sobre essa convocatória e a desistência de médicos dessa nova convocatória que foi feita. E essa foi a vez do estado da Bahia e do secretário de saúde do estado da Bahia sair com uma nota que saiu no UOL, na Folha, se eu não me engano, tá aqui embaixo linkado para que vocês possam ler ela completa. Eu fiz um resumo aqui para a gente poder comentar sobre o assunto. Segundo o secretário de saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, a atenção primária no estado da Bahia beirava o colapso, já com toda a situação ocorrida no começo do ano, que se viu com bons olhos a nova convocatória, porque isso poderia atender os mais de 8 mil vagas que estavam abertas por conta da desistência, por conta da saída dos médicos cubanos do programa aqui no Brasil. Logo depois da publicação dos editais esse ano para a nova convocatória do Mais Médicos, tanto para médicos formados no Brasil como no exterior, sejam eles nacionais ou estrangeiros, e também a seleção de vagas, começou-se a notar a desistência, e com isso a desistência dos profissionais que estavam inscritos e que já haviam selecionado as vagas do programa Mais Médicos. A atenção primária de saúde no estado da Bahia voltou a dar sinais de alerta de uma possível crise no seu sistema ainda maior do que já se vinha previndo no final do ano passado. Até porque no último edital lançado sobre o programa Mais Médicos, todas as capitais e regiões metropolitanas não estavam incluídas dentro das vagas ainda sobrantes. E foi justamente com respeito a isso que o secretário de Saúde do estado da Bahia veio a público para comentar sobre a situação e também sobre a proposta do próprio governo do estado da Bahia de estadualização do programa Mais Médicos. E com essa proposta seriam os próprios governos estaduais os que geririam e que abririam as convocatórias e organizariam de maneira muito mais eficaz aonde cada estado necessitaria seus médicos. Algumas notas com respeito a isso. Primeiramente, a remuneração dada aos profissionais que se inscrevem no Mais Médicos são em grande maioria de governo da esfera federal. Porém, os governos estaduais e locais, eles sim fazem um aporte com respeito à moradia, a deslocamento, à alimentação, ou seja, que não é 100% financiado pelo governo federal todo o dinheiro que um profissional do Mais Médicos recebe. E entendendo toda a problemática que a gente vive hoje com respeito à revalidação de títulos, sobre a gerência, quem que vai gerir o processo, que passou do INEP para o Conselho Federal de Medicina, alguns projetos que podem vir à tona durante esse ano para discussão, e também entendendo de que o Revalida 2017 finalizou seus processos de avaliação em 2019, não houve convocatória muito coerente durante o ano de 2018, o próprio governo do estado da Bahia também comenta que nessa proposta, durante o programa Mais Médicos, durante os 2 anos, nesse programa de estadualização, em que os profissionais formados em universidades do exterior que queiram fazer sua revalidação de título em conjunto passariam por uma formação continuada de complementação, avaliação continuada e provas, e que no final desse processo de avaliação de 2 anos essas pessoas teriam seu título validado pelas universidades estaduais do estado da Bahia, e justamente a proposta é que isso se expanda para outros estados da federação. Outra nota com respeito a isso é que o Brasil ele utiliza um método de validação que tudo está vinculado a
federação, ou seja, que antes era o Ministério da Educação que fazia o processo, desde a sua repartição, que era o INEP, e passou-se a gerência do processo para o Conselho Federal de Medicina. Porém, isso não significa que em todos os lugares do mundo sejam assim. Portugal, por exemplo, faz seu processo de validação diretamente com as universidades, ou seja, você apresenta o seu processo em uma universidade, você escolhe a Universidade de Lisboa, de Coimbra, do Porto e inicia o seu processo nessa universidade. A mesma coisa acontece com a Espanha, por exemplo. Você pode iniciar o seu processo dentro das regiões autônomas e não necessariamente no governo central em Madrid. Assim como no Canadá também existe um programa em que você pode iniciar uma residência e durante o processo você ir validando o seu título de graduação, ok? Não necessariamente você precisa depender da esfera federal para fazer a validação de um título. Vale ressaltar que isso, por enquanto, é uma proposta, que isso ainda não saiu dos papéis, ainda não foi discutido em nenhum lugar, porém, desde o meu ponto de vista, como a gente sempre falou, e foi algo que eu falei no vídeo de ontem, ou de anteontem, não estamos aqui falando de que os médicos não devem passar por um processo de seleção, um processo de avaliação sobre seus conhecimentos, mas sim que a gente pode pensar em processos que sejam muito mais reais de avaliação e não de uma prova em que você faz uma prova num dia, uma prova teórica e depois você faz uma prova prática. Que melhor maneira de avaliar um profissional do que fazendo uma avaliação continuada durante 2 anos completos, dele atuando ainda por cima com a comunidade, suprindo a necessidade de uma comunidade. Lembrando de que, durante vários anos, foram esses médicos que atenderam 25% da população brasileira, alguns deles sem ter seu CRM, porque justamente eles estavam nesse contrato feito com ou mais médicos. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa proposta, se você acha viável, se você não acha, se você acha que é correto ou não. Deixa aqui embaixo e a gente vai comentando, e assim que surgirem novas novidades, vale a redundância, a gente vai comentando aqui no canal, como sempre. Se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com os amigos de vocês, assistam os vídeos aqui recomendados para vocês, e a gente se vê no vídeo de amanhã. Até mais, tchau!